todos os colegas aqui presentes, os mantenedores, diretores, reitores, professores. Uma satisfação estar aqui mais uma vez com vocês. Cumprimentar e agradecer os conselheiros, professor Cury, professor Antônio Freitas, Carbonari. Agradecer também a professora Patrícia Vilas Boas e o professor Ivan Dias da Mota. Tema de hoje de extrema importância também, as diretrizes curriculares nacionais acerca do curso de Direito. Assunto esse que está em debate no Conselho Nacional de Educação e merece atenção de todos nós, de todos os mantenedores. De maneira que decidimos, na última reunião de diretoria, convidar os conselheiros, o representante do MEC, a professora Patrícia Vilas Boas, para que a gente possa discutir este assunto, que eu acho de extrema importância para as instituições de ensino e também para o Brasil. De forma que agradeço a presença de todos, agradeço a presença dos palestrantes e já passo a palavra ao professor Luiz Roberto Liza Cury, que é o primeiro palestrante. Eu acho que dispensa a leitura do conselheiro, porque todo mundo já conhece o professor Cury. Eu sou bem legítimo. Bom dia a todos e a todas. É um prazer imenso estar aqui na BMS, na nova sede, né? Queria, em primeiro lugar, agradecer e cumprimentar o professor Janguier por essa iniciativa, mas não só por essa iniciativa, por todas as iniciativas, né? O professor Janguier vem expressando um papel essencial de um protagonista, não é? Estratégico da política pública, que é o setor de educação particular. Acho que nós não temos paralelo em relação à organização, ao conjunto de ideias construtivas e à objetividade da proposição de incrementos na política pública de educação superior vindas desse esforço, professor Janguier. Isso para nós é muito importante, não é? Geralmente, a política pública se desenvolve a partir do agente dela, que é o Estado, seus representantes, como o CNE, e o governo, né? É essencial, no entanto, que venha do campo, que venha, não é, do que a gente chama de arena da política, não é, e por parte dos seus atores proeminentes, as análises, as avaliações, as propostas, não é, os outputs do processo, para que nós possamos não só incrementar, como às vezes mesmo fazer mudanças radicais na política, não é? Corrigir rumos essenciais. É muito mais rápido, eficaz e efetivo porque traz maior proveito para a sociedade em geral, não é se organizar a política a partir desse diálogo, dessa mobilização e desse conjunto de ideias levantadas, sugestões articuladas e possíveis de ser implementadas pelo agente da política, não é? Cabe a nós, do Estado, do governo, termos capacidade de receber adequadamente essas propostas, receber adequadamente esse conjunto, né, de ideias, sugestões, para que a gente tenha também a capacidade, a flexibilidade de alterar e transformar a agenda permanentemente, porque a educação é um agente transformador da sociedade, não é um agente conservador da sociedade, né? Então, em primeiro lugar, muito obrigado. Em segundo lugar, eu queria também cumprimentar os membros da mesa, os meus colegas Antônio Carbonari e Antônio de Araújo Freitas Júnior, não é? Freitas, que é relator da comissão que discute, não é, a atualização das diretrizes curriculares nacionais do curso de Direito. O professor Carbonari dispensa a apresentação, vice-presidente dessa casa, e trouxe ao CNE uma contribuição extraordinária em relação à visão, não é, do setor junto aos políticos, aquilo que falávamos agora. Queria cumprimentar o professor Ivan, não é? Muito obrigado também pela presença. E a professora Patrícia, que também dispensa a apresentação e vem desenvolvendo um trabalho excepcional no Ministério da Educação, né, sobretudo em relação à composição e à inteligência com que conduz,
não é, as alterações necessárias à política. Estamos passando por um momento, não é, professor Janguier, de transformações na política, não é? E a professora Patrícia vem conduzindo isso, junto com o professor Rubens, a assessoria dele. E quero fazer uma homenagem especial ao professor Maurício Romão, não é? que surpreendeu a todos nós. Surpreendeu porque não conhecíamos ele, não é? Mas teve um desempenho, não é? De rara oportunidade para o Estado, não é? Junto à Secretaria de Educação, de Regulação e Supervisão da Educação Superior. Sempre que posso, cumprimento, não é? E nós vamos ter a grata satisfação de tê-lo no CNE. Muito bem, agora, feito todos os obséquios reais e necessários, eu vou, em primeiro lugar, pedir desculpas, que eu não vou poder ficar até o fim. Eu presido a Câmara de Educação Superior e Nacional de Educação, está em reunião agora. Nós três saímos para estarmos aqui, e eu vou fazer a minha apresentação, fico até o limite da minha possibilidade, né? E volto para lá, para o final da reunião da manhã. Peço, portanto, desculpas prévias aí para o professor Janguier, a todos reunidos aqui. A primeira coisa que eu queria considerar é uma reflexão sobre o que é uma DCN, tá certo? O que é uma diretriz curricular, tá certo? Uma diretriz curricular é uma transformação do currículo mínimo. Ela não é um novo currículo mínimo. Ela é uma transformação do currículo mínimo exigido pela legislação até a LDB. Reordenar as diretrizes curriculares, não é? Significa, na verdade, conceder às instituições a perspectiva de organizar políticas institucionais, dar a elas a liberdade de ordenamento de suas próprias políticas institucionais, que deve levar em consideração todo o seu conjunto de gestão acadêmica, toda a sua característica, não é? Dessa gestão, como ela se organiza em relação às atividades conjuntas, à pesquisa, à extensão, não é? À gestão, enfim, do aprendizado, não é? Dar à instituição a perspectiva de associar-se ao ordenamento do seu currículo, como ela se associa ao seu próprio planejamento. Essa é a ideia básica das diretrizes curriculares, tá certo? Esse reordenamento dos currículos para diretrizes significa, em primeiro lugar, isso. Portanto, é importante que nós tenhamos, preliminarmente, eu sei que todos nós temos essa noção, mas eu só reforço, é importante que nós tenhamos, preliminarmente, não é, a certeza de que uma diretriz não é um mini currículo mínimo. Não é algo que deve ser seguido, não é? No esgotamento de suas linhas. Uma diretriz é uma diretriz. É algo que tem que ser transbordado para a instituição. É algo que, enfim, conduz para além da linha escrita na diretriz uma política institucional curricular. Essa medida é fundamental. E ela só pode ser entendida por envolvimento e participação da instituição. Não tem uma regra, uma fórmula para entender isso que eu estou dizendo. Não é? A regra, a fórmula, é a maturidade e o comprometimento da instituição em relação às suas próprias políticas. Se ela tem poucas políticas, ou se ela tem as políticas, digamos assim, organizadas a partir de meras formalidades, a diretriz curricular vai ser empobrecida na aplicação. Ela vai ficar esgotada nas suas linhas. No entanto, se ela tem políticas ativas, tá certo? E reflete acerca delas, do ponto de vista do proveito da sociedade, ela, obviamente, vai transbordar a diretriz curricular para diversas ações criativas em torno, não é, do que as linhas indicam. Não é isso? Bom, isso é uma questão importante que nós todos temos que ter noção. Portanto, não basta nós baixarmos uma nova diretriz e nem revisarmos as diretrizes existentes, tá certo? Que é o caso do curso de Direito. É necessário um trabalho, não é, bastante relevante e extenuante das instituições em aplicá-las. Eu me lembro que, quando nós revisamos as diretrizes de medicina, em 2013, foram homologadas em 2014, a maioria das escolas de medicina falavam para nós: não, mas senhor, vamos mudar a diretriz de medicina? A gente nem implantou a primeira, né? Isso 11 anos depois, tá certo? Porque a noção de implantação para as instituições, não é, era apenas seguir os determinantes mínimos da diretriz.
Tá certo? Quando nós explicamos o que era a adoção de uma diretriz, as instituições falaram, bom, então a gente nem adotou a primeira, de fato, né? Nós só estamos seguindo aqui as regras mínimas. Então, é importante ter essa noção, né? É claro que, do ponto de vista regulatório e avaliativo, nós temos também que ter uma colaboração. Não pode a avaliação, tá certo? Não entender a dimensão da diretriz. Não pode a avaliação aplicar a diretriz sem refletir sobre o seu transbordamento necessário. Não pode a avaliação, ipsis literis, ler a diretriz e fazer perguntas objetivas e limitantes acerca da aplicação, porque ela constrange a instituição em relação às suas políticas, tá certo? E ela coíbe, não é, a criatividade e a capacidade da instituição ir além das diretrizes ou tomar as diretrizes como uma diretriz e não como uma regra fechada. Muitas vezes os comitês de avaliação fazem esse trabalho, esse desserviço. Eles constrangem a instituição a estabelecer na diretriz um componente fechado e estrito. Não é isso? Nós tentamos e falamos e conversamos com as comissões que não é essa a perspectiva. Não é? Tem comissão, por exemplo, que já chegou conosco com parecer dizendo que 5 mil horas de engenharia não seria possível porque a diretriz manda 3.700. Quer dizer, é nesse nível. A outra disse que não aprovaria aquele curso de enfermagem porque, em vez de 20% de prática, estavam dando 27%, que era irregular diante das diretrizes. Quer dizer, elas constrangem só a voltar a um texto escrito e a limitar a leitura da diretriz a uma base absolutamente formal e burocrática. É tudo que a diretriz não é. Se era para ter base formal e burocrática, tínhamos os currículos nacionais publicados por decreto presidencial no passado, não é, professor Edson? O professor Edson aqui nos ajudou a superar essa fase, quando era presidente da BMS. Mas, no entanto, há uma tendência, parece inadequada, de estimular esse retorno. E, contra isso, nós, agentes da política, temos que lutar. Não é? A presidente do INEP faz hoje um trabalho extraordinário no sentido de qualificar e ampliar a visão dos avaliadores. Não é nem tanto a questão do instrumento, é a visão mesmo do avaliador. Isso é mais importante que qualquer mudança no instrumento. É mudar a avaliação, apropriar a perspectiva do avaliador, a perspectiva transformadora da educação superior. Tá certo? Isso nós somos testemunha que está sendo feito no INEP e com grande colaboração, não é, do professor Maurício e sua equipe pela SERES, o que também é, de certa forma, inédito. Bom, dito isso, vamos partir para a questão das diretrizes curriculares nacionais do curso de Direito. Essa é uma ação, não é? Por delegação legal, tá certo? Pertinente ao Conselho Nacional de Educação. Ela pode ser motivada pela sociedade, pela comunidade de especialistas, pela comunidade docente, de coordenadores, etc., etc., e também pode ser motivada pelo Ministério da Educação, né, que foi o caso nessa particular diretriz. Não é? A SERES nos provocou a repensar, pela via ministerial, portanto, o reordenamento das diretrizes a partir de uma discussão colegiada, né, onde a OAB teve um papel importante, outras entidades tiveram papéis também relevantes. O CNE recebeu essa discussão, acho que em finais de 2015, se não me falha a memória, início de 2016, né, implantou uma comissão em 2016, que foi reordenada com a alteração dos membros do Conselho em 2016 mesmo, e hoje ela é presidida por mim, e relatada pelo conselheiro Freitas. O professor Carbonari é membro da comissão, e temos o professor Gilberto, é membro da comissão, e nós temos feito um trabalho, não é? E o relator tem incentivado muito isso, não é? Colegiado, não só em relação ao CNE, mas em relação à sociedade. Toda reunião nós temos participação da OAB, extensa e ampla, queremos aprofundar as contrarrazões, queremos eliminar as tensões, queremos ampliar o consenso com a OAB, e isso nós estamos conseguindo fazer um trabalho extenso da relatoria e da equipe da relatoria. Temos a colaboração permanente de grandes escolas de direito, não é? Escolas que estão passando por um processo de flexibilidade e ampliação da visão do curso, isso é muito importante. Não é? Também conversamos com os representantes e temos a participação permanente dos representantes de coordenadores de curso, etc., públicos, privados. Nós temos a participação também de setores não é? de exercício profissional, não é? Do bacharel e do advogado, porque um curso de direito não é um curso de advocacia, é um curso de bacharéis,
não é? A advocacia vem depois do bacharelado, né? Ele não forma advogados, forma bacharéis, e isso é muito claro para nós todos. Nós temos que modular o curso na perspectiva do interesse amplo da sociedade e não no interesse particular de um setor ou outro setor, seja ele representante de quem for. Nós temos que olhar para a sociedade, para o conjunto dela, quando organizamos uma diretriz, porque a diretriz é a forma mais ampla de se garantir, como eu disse, a efetividade, ou seja, o proveito social de um processo educacional. Não é? É o veículo para isso. Não é? Sem uma boa diretriz curricular, a pesquisa fica comprometida, a extensão fica limitada. A diretriz curricular, na verdade, ela deve incorporar e dar realidade, materialidade, até o preceito constitucional e da LDB de integração entre pesquisa, extensão e ensino. Tá certo? Porque pesquisa não é só ter pós-graduação em estrito sensu, pesquisa é produção intelectual. Pesquisa é favorecer a produção intelectual e ter uma agenda adequada de ensino por meio da produção intelectual. Isso é fazer pesquisa. Não é? Extensão não precisa ser universidade ou centro universitário. Extensão é uma atividade de agregação do setor às estratégias de formação. Não é? A extensão deve relacionar, não é, a estratégia de formação ao entendimento da escola, dos alunos, dos coordenadores, do meio onde ela está inserida e a contribuição ao desenvolvimento desse meio. A extensão é um veículo, portanto, essencial para antecipar questões, problemas éticos, inclusive, do futuro profissional. Tá certo? É uma aproximação ao ambiente profissional, é uma aproximação ao ambiente social. Isso é extensão. E a extensão deve ser, portanto, não é, articulada adequadamente com as diretrizes. Não é? Portanto, a nossa estratégia foi a de construir esse amplo diálogo. Não é? A nossa estratégia foi de eliminar a tensão, mas, ao mesmo tempo, agregar questões de fundo de conteúdos, porque são questões relevantes. Não se pode admitir um curso que, cada vez que a legislação muda, aumenta 6 meses. Daqui a pouco, o curso dele vai ter 12 anos de formação. Tá certo? Não se pode também ter a perspectiva de uma formação cujos conteúdos foram superados ou não são refletidos adequadamente com o ambiente, com a conjuntura estabelecida. Não é? Conteúdo é um instrumento de aprendizado, tá certo? Que deve ser relacionado ao meio também. Não é isso? Nós devemos escolher as disciplinas, focar nas áreas básicas. Muitas vezes, uma determinada conjuntura impõe requisitos à formação onde a área básica deve ser mais fortalecida. Não é? Outras vezes, a área básica pode manter uma relação mais dinâmica com a área aplicada ou com a verificação, não é, dos requisitos mais contemporâneos e imediatos, não é, exigidos ao egresso, seja na pesquisa, seja na atividade profissional não acadêmica. Portanto, é fundamental uma reflexão acerca dos conteúdos para verificar o equilíbrio entre básicas, teóricas, etc., etc., e a funcionalidade dessas frente ao desenvolvimento do estado da arte e da ciência. Não é? Muitas vezes a ciência avança, o conhecimento avança e a graduação recua. Tá certo? Nós temos o caso das engenharias, por exemplo, né, onde não há uma articulação, não é, entre o que se ensina no curso de engenharia e o desenvolvimento das engenharias. Tá certo? A própria área básica tende a se alterar e tende a ficar mais complexa. E isso deve ser observado na gestão de conteúdo. Então, uma parte importante da diretriz é adequar os conteúdos à contemporaneidade do desenvolvimento científico, tecnológico e também à contemporaneidade conjuntural, que vai exigir requisitos específicos para cada área, para cada formação, etc. Por isso que uma diretriz não é eterna, não é uma compota, não é que a gente, quanto mais fechada, mais dura. A diretriz é uma janela aberta, que, se ficar muito parada, mofa. Tá certo? Se ficar muito parada, atrofia. Portanto, nós temos que ter essa ideia que a diretriz deve ser, de fato, periodicamente atualizada. Em segundo lugar, é importante também trazer à discussão que uma diretriz não é só a revisão de conteúdos. A diretriz é, sobretudo, o reordenamento da estratégia de organização do currículo. E esse reordenamento, eu acho que é muito mais importante que a primeira parte. Porque a primeira parte a gente pode construir a qualquer momento. Esse reordenamento é que vai fornecer, mesmo para a instituição, os insumos, não é? As diretrizes para que ela construa as suas políticas institucionais curriculares. Não é? E, quando eu falo organização curricular, estou me referindo a quê? Estou me referindo a perspectivas de flexibilidade da oferta do curso. Será que o aprendizado só se dá em sala de aula?
Será que uma disciplina, para ser disciplina, tem que ser em sala de aula? Se não for em sala de aula, ela tem que ser estágio? Se não for em sala de aula, tem que ser atividade complementar? Não é? Nós achamos que não. Nós achamos, pela compreensão do que está acontecendo em grandes centros de formação mundial, não é? Há décadas, nós achamos que o aprendizado de disciplina pode se dar, não é? Fora da sala de aula. Pode se dar por pesquisa. Pode se dar por orientação, por estudos conjuntos, por leitura, por práticas diversas da aula convencional. O professor pode, em determinadas disciplinas, substituir a aula diária, não é? Ou as tais 80, 160 horas em sala, não é? Mensais, por palestras, orientação e coordenação de estudos. Não é? Existem cursos inteiros formados assim hoje. A gente viu no Ciências Sem Fronteiras a dificuldade, inclusive, de revalidar estudos por instituições públicas conservadoras que não aceitavam esse tipo de aprendizado no exterior. E não revalidar os estudos dos alunos que mandaram para o exterior, a um alto custo do Estado. Tá certo? Então, a gente vê isso também quando vai revalidar curso estrangeiro. Não é? Na hora de revalidar um curso estrangeiro, o senhor sabe muito bem, não é? Quando a instituição percebe que o currículo não é coincidente, ela recusa em limine. Hoje, a resolução do CNE não deixa, não permite. Ocorre erro de fato de direito quando ela fizer isso, pela resolução. Pode haver recurso ao CNE. Não é? Porque hoje a gente solicita que o curso seja avaliado e, se não for similar ao seu, que ela traga avaliadores externos à instituição para avaliar. Se não houver capacitação interna capaz de avaliar aquele curso estrangeiro. Isso é um estímulo à diversidade. É um estímulo à perspectiva de aprendizado com currículos estrangeiros, inclusive. A revalidação é um instrumento imenso de aperfeiçoamento de diretrizes curriculares. Mas, no entanto, na maioria das vezes, há exceções, é claro, adotado como um problema sério, né, de serviço à universidade, quando devia ser um estímulo à universidade. Não é? Eu, se fosse reitor da universidade pública, faria desse setor o setor mais estratégico da instituição, porque é ali que eu vou conhecer o que está acontecendo no mundo. Né? De graça, de grátis. Tá certo? Então, é essencial que nós tenhamos essas dimensões para entender que uma diretriz curricular é uma oportunidade de reordenamento e de transformação. Não é? Quando deparamos, portanto, com um processo de aprendizado não convencional, não é? Nós podemos adotar o termo flexibilidade. Nós flexibilizamos a sala de aula e adotamos no aprendizado de determinadas disciplinas a prática da pesquisa ou a prática da extensão. É possível que uma disciplina seja dada por convívio no campo, por participação direta em políticas públicas, não é? Com relatórios, leitura, estudos, seminários e monografias. Não é fantástico? Não é um aprendizado consistente? O aluno participa muito mais do aprendizado dessa forma do que de outra. Mas é possível também que as instituições escolham, não é, um modelo mais convencional. Isso depende da política institucional dela. A diretriz tem que apontar caminhos, não tem que determinar caminhos. Tá certo? Vai haver instituições, por sua característica, que isso não vai ser possível. Ela vai fazer um bom trabalho na sala de aula, ótimo, faça. Mas o importante é ter essa dimensão, essa perspectiva. Muitas vezes um curso noturno, um curso onde os alunos trabalham, vai se dar melhor com uma participação maior do aluno do que a passividade dele em sala de aula. Vai dinamizar e vai gerar mais interesse e mais energia para o aluno já cansado vir à aula. Não é? É uma questão de política institucional. É uma questão de liberdade. A diretriz tem que dar liberdade e tem que diferenciar as instituições pela sua política. Não tem que igualar as instituições num compromisso absolutamente burocrático e tardio de obedecer linhas e determinantes fechados. Não é isso? Essa é uma questão importante. Outra questão da organização curricular é um pouco essa gestão do tempo do curso. Não é? O CNE tem ele próprio medidas muito ferozes sobre a determinação dos tempos, não é isso? Tem resoluções, etc. Eu acho que o tempo do curso também deve ser, com medidas sucessivas, não é, Patrícia, em entendimento com as séries e com o INEP, deve ser uma coisa também flexível. Em torno de um determinado tempo, isso não pode se organizar de um jeito ou de outro. O tempo é tão dificilmente rigoroso que aconteceu o que eu acabei de dizer. Cursos de engenharia são negados porque excederam o tempo mínimo. Não é?
horas de estágio são limitadas pela CNE, pela diretriz, a ficar em 20%, quando, na verdade, aquele curso poderia ter 30% de estágio, e o estágio poderia incorporar disciplinas, inclusive, porque o estágio é uma forma de aprendizado. O estágio é aprendizado, não é? Tá certo? E deve ser avaliado. Hoje o estágio nem é avaliado direito. Nós sabemos que a prática do estágio é quase que um cumprimento de tabela burocrática. Portanto, para facilitar essa flexibilidade, a gente também precisa flexibilizar outros ditames, né? E ter essa flexibilidade bem acordada com a regulação para a supervisão, depois para não cair em supervisão uma instituição que entendeu que o seu curso de 3.700 horas foi dado em 3.650, né, e cometeu um grave crime por isso, ou foi dado em 4.200, né, e aí excedeu perigosamente, né, e também atravessou o sinal vermelho. É necessário que haja, portanto, esse entendimento que a qualidade é fruto da gestão institucional. A qualidade não é fruto de uma consequência normativa. A qualidade vai ser fruto da capacidade e do envolvimento da instituição na aplicação daquele currículo, no cuidado que vai ter com o perfil do docente, no cuidado que vai ter em garantir o aprendizado, no cuidado que vai ter com a avaliação. Não é? E a regulação, as ações externas da instituição devem estimular esse compromisso e não limitá-lo. Deve estimular o desenvolvimento, tá certo? E não cerceá-lo. Essa é uma função, uma lição de casa do Conselho Nacional de Educação, das séries, do INEP, que a boa notícia é que nós estamos muito bem entendidos em relação a isso, né? Nós sabemos que esse é o nosso desafio. Nosso desafio não é normatizar para limitar. O nosso desafio é avaliar para desenvolver. Né? Não nos interessa apenas e somente proteger a sociedade do mal feito. Nos interessa desenvolver a sociedade, ampliar o bem feito e diversificá-lo a ponto de gerar interesse amplo, múltiplo e, digamos assim, diverso à sociedade. Portanto, tudo isso parte de uma boa organização curricular. A questão da gestão do tempo, a questão da gestão do processo de aprendizado, a infraestrutura também é função da organização curricular, o processo avaliativo, não é? A forma seriada como ele se dá também é importante, e a forma de, digamos assim, estimular até a avaliação externa pelo processo de avaliação interna. Não é? Uma prova disso foi a avaliação seriada nos cursos de medicina. Essa determinação, essa diretriz das DCNs de medicina, essa diretriz em particular, ela foi também baseada no esforço de muitas escolas que vinham fazendo já esse tipo de ação para melhor verificar o padrão de aprendizado dos seus alunos. Então nós aprendemos com a prática institucional para condicionar essa diretriz. Não é? Essa é uma boa diretriz, onde a gente aprende com boas práticas, onde a gente aprende com boas governanças, onde a gente aprende com boas políticas já existentes e com ações flexíveis já adotadas, muitas delas adotadas com medo da avaliação. Muitas delas adotadas, tá certo? Sob a ameaça de que o ENAD vai trazer um final trágico à alteração, porque a prova do ENAD não vai corresponder à avaliação. Tudo isso é bobagem. A prova do ENAD ela é básica, ela independe da organização curricular e da política institucional. Tá certo? Eu nunca vi um curso bom, inovador, tá certo? Ter nota baixa no ENAD. Não dá. Né? Então, não devemos temer a prova do ENAD em relação a isso. Tá? Nós devemos, sim, propor ao ENAD mudanças e alterações em função das práticas institucionais, não para temê-lo, mas para adequá-lo e transformá-lo também num instrumento de desenvolvimento e de desafios futuros das instituições, não é? Num convite à transformação. O ENAD deve ser um convite à transformação. O ENAD deve ser, sobretudo, uma forma de antever novas políticas, de estimular novas políticas institucionais. Não é? Essa é a função externa da avaliação. No caso do direito, portanto, nós estamos muito bem, digamos assim, muito bem organizados. Não é? Temos uma ampla interlocução com o setor, mobilizamos bastante a sociedade, vamos fazer consulta pública, vamos fazer audiências públicas, mas não vamos demorar. A ideia é que nós consigamos terminar essa diretriz até o primeiro semestre desse ano, tá certo? E apresentá-la ao homólogo ministerial, portanto, até o primeiro semestre. Nós já estamos adiantados em relação a esses diálogos. Eu destaco aqui a imensa margem de coincidência, concordância e convergência com a AB.
não é? A representação da educação jurídica presente e os debates inteligentes, não é? Estamos também com expoentes do universo jurídico público e privado, não é? Temos especialistas permanentemente acompanhando, lendo, nos apoiando, nos indicando transformações internacionais, tá certo? Novas formas de organização internacional do curso, não é? As linhas europeias, americanas, até asiáticas em relação à organização do curso. Temos, portanto, uma ampla margem de contribuição e um espaço mobilizador adequado. Uma diretriz não se constrói de outro jeito, tem que se construir com esse espaço mobilizador, não é? A ideia nossa, portanto, é, ao tempo que nós consideramos os limites atuais do curso, porque todos os cursos, depois de um tempo, têm limites em função da diretriz antiga. Consideramos os limites atuais do curso, reordenarmos a articulação de conteúdos com a organização curricular, estimulando, obviamente, o curso a ser ele próprio um portador de transformações sucessivas a partir das diretrizes, não é? E acrescentando, como eu disse, questões contemporâneas, como questões tecnológicas, questões atinentes ao desenvolvimento, à competitividade de inovação, propriedade intelectual, patentes, são questões importantíssimas que não, digamos assim, caracterizam propriamente recursos humanos fortes no Brasil atualmente. Não é isso? Nós precisamos fortalecer esse setor para dar sustentação a um esforço imenso que é, obviamente, do setor educacional, de ampliação da competitividade brasileira. Não existe competitividade sem educação superior de qualidade, não há inovação possível. Eu só encerro agora dizendo que tudo isso está inserido também dentro de uma outra comissão que se reúne hoje às 18 horas, que eu também presido, que é as diretrizes das diretrizes. Nós estamos fazendo uma comissão para materializar numa resolução mais ou menos tudo isso que eu disse aqui, tá certo? Tratar da questão dos tempos de formação, tratar das questões da consideração de hora, não só hora aula, mas hora ensino, hora leitura, hora aprendizado, hora práticas, flexibilizar, portanto, a noção de fundamentos, ordenar melhor a questão da atualização de conteúdos, enfim, explicitar mais, não é? No texto, como forma de estímulo mesmo, já que o texto é tão importante, os padrões que devem transbordar do texto. É como se a gente estivesse agora colocando no texto algo tipo assim, ó, não se limitem a nós, não é? Palavras, vão além delas, transbordem e construam suas políticas institucionais. Muito obrigado, e desculpe a extensão, professor Janguier, agradeço a paciência e fico à disposição do CNE. Nossos agradecimentos ao professor Cury, Luiz Roberto Liza Cury. Quero agradecer as gentis palavras em relação à nossa gestão. Quero afirmar que continuaremos colaborando não só com o Conselho Nacional de Educação, mas com o governo, dando sugestões de melhorias de políticas públicas, de forma que o Conselho Nacional de Educação e o próprio governo podem contar imensamente com a nossa diretoria, composta de 31 membros, para o nosso Conselho de Administração. Temos várias comissões aqui, estudando diversos assuntos, sempre tentando melhorar a educação superior do Brasil. Então, queremos agradecer as suas excelentes considerações acerca das diretrizes, né? Não foi só de direito, mas acerca das diversas diretrizes. Diretrizes sempre com foco na melhoria do aprendizado do estudante. Então, muito obrigado pela sua presença aqui.